Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santos Miguel, Gabriel e Rafael, arcanjos, festa. Primeira leitura. Serviam-no milhares de milhares. Leitura da profecia de Daniel 7, 9, 10.13, 14. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça como lã pura, seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele, serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu, vinham como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Primeira leitura. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. Leitura do livro do Apocalipse de João 12, 7-12a. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra, e os seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho, pois não se apegaram à vida, mesmo diante da morte. Por isso, alegra-te, ó céu, e todos o que vives nele. Palavra do Senhor. Salvação, a força e a realeza do nosso Deus. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 137, 138. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão, como a glória do Senhor é grandiosa. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendizei ao Senhor Deus, os seus poderes, seus ministros que fazem sua vontade. Evangelho. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 1, 47, 51. Naquele tempo Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Reflexão. Hoje a Igreja se reveste de luz e celebra os mensageiros do Altíssimo. Miguel, Gabriel e Rafael. 3 nomes, 3 missões, 3 reflexos da ação divina no mundo. Esta festa, instituída na dedicação da antiga Basílica de São Miguel na Via Salária, em Roma, é mais do que uma memória litúrgica. É um convite à contemplação do mistério, à escuta da palavra e à resposta ativa ao chamado de Deus. Os arcanjos não são apenas figuras celestiais distantes, mas presenças vivas que nos ajudam a compreender o plano de salvação e a caminhar com firmeza na fé. A primeira leitura do livro de Daniel 7, 9, 10.13, 14, escrita no século VI a.C. durante o exílio babilônico, apresenta uma visão apocalíptica. Um ancião de muitos dias se assenta em trono de fogo, e milhares de milhares o servem. Surge então o Filho do Homem, figura messiânica que recebe poder eterno. Este texto, profundamente simbólico, revela a soberania de Deus sobre a história e a presença dos anjos como servidores do seu trono. A linguagem apocalíptica, embora complexa, aponta para uma verdade essencial: o reino de Deus é eterno, e seus mensageiros celestes participam da sua manifestação. Tenho reconhecido a soberania de Deus sobre minha vida, mesmo em tempos de exílio interior? Reconhecer a soberania de Deus sobre a própria vida, especialmente em tempos de exílio interior, aqueles momentos em que nos sentimos distantes, desorientados ou fragmentados, é um ato profundo de fé e entrega. É confiar que mesmo quando tudo parece silencioso ou escuro, Deus continua reinando, guiando e sustentando. O exílio interior pode ser causado por perdas, dúvidas, cansaços ou feridas não cicatrizadas, mas mesmo aí, como no exílio babilônico vivido por Daniel, Deus permanece presente, revelando-se em visões, em sinais, em pequenos gestos de graça. Reconhecer essa soberania é dizer: Tu és Deus, mesmo quando não entendo. Tu és Rei, mesmo quando não vejo o caminho. É deixar que a esperança vença o desânimo, e que a confiança se torne oração. Em meio ao meu exílio, tenho deixado Deus ocupar o trono do meu coração? Ou tenho tentado governar sozinho, sem escutar sua voz? Na leitura alternativa do Apocalipse 12, 7-12a, São João, exilado em Patmos, narra a batalha entre Miguel e o dragão. Este texto, escrito no final do século I depois de Cristo, é uma resposta à perseguição romana contra os cristãos. Miguel, cujo nome significa "quem como Deus", é o defensor da Igreja e o líder da milícia celeste. Ele não vence com armas humanas, mas com o sangue do Cordeiro e o testemunho dos fiéis. Aqui o dragão representa o mal que seduz e acusa, mas é derrotado pela fidelidade dos santos. Tenho combatido o mal com as armas da fé, da verdade e do testemunho? Combater o mal com as armas da fé, da verdade e do testemunho é um chamado diário à coerência espiritual. Em um mundo onde o mal muitas vezes se disfarça de indiferença, relativismo ou comodidade, a fé se torna escudo, a verdade se torna luz, e o testemunho se torna ponte. A fé nos sustenta quando tudo parece ruir, a verdade nos orienta quando os caminhos se confundem, e o testemunho, vivido com coragem e humildade, é a prova viva de que o Evangelho transforma. São Miguel no Apocalipse vence o dragão não com força bruta, mas com o sangue do Cordeiro e a fidelidade dos santos. Isso nos ensina que o verdadeiro combate espiritual não se dá com palavras vazias, mas com vidas entregues. Tenho deixado minha fé moldar minhas escolhas? Tenho vivido a verdade mesmo quando ela exige renúncia? Meu testemunho tem sido luz para os que caminham na escuridão? O Salmo 137 proclama: perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Esta oração de louvor, atribuída a Davi, reconhece que Deus escuta, fortalece e cumpre suas promessas. A presença dos anjos na liturgia eucarística, como ensina a tradição, une o céu e a terra no mesmo canto de glória. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, número 329, com todo o seu ser,
Os anjos são servos e mensageiros de Deus. São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja, explica: anjo é nome de ofício, não de natureza. Pelo que é espírito, pelo que faz, é anjo. Os arcanjos, por sua vez, são enviados para anunciar as maiores notícias. Tenho-me unido ao louvor dos anjos, reconhecendo a ação de Deus em minha vida? Unir-se ao louvor dos anjos é mais do que cantar hinos, é reconhecer, com gratidão profunda, a ação silenciosa e constante de Deus em nossa vida. Os anjos, como ensina a tradição da Igreja, são criaturas espirituais que vivem em adoração contínua, contemplando a glória divina e servindo ao seu plano de amor. Quando o salmista proclama: perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Ele nos convida a entrar nesse coro invisível, a transformar cada gesto cotidiano em louvor. Reconhecer a ação de Deus é perceber que mesmo nas pequenas coisas, uma oração atendida, uma força inesperada, um consolo no sofrimento, há sinais da presença divina. É deixar que o coração se incline em reverência, mesmo quando os olhos não veem claramente. Tenho agradecido pelas graças que recebo, mesmo as que não pedi. Tenho deixado que o louvor transforme minha visão da vida, tornando-me mais sensível à presença de Deus em tudo? No Evangelho de João 1, 47, 51, Jesus revela a Natanael que o viu debaixo da figueira. Natanael, surpreendido, reconhece: tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus então promete: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esta imagem remete à escada de Jacó, Gênesis 28, onde o céu toca a terra. Jesus é essa escada viva, e os anjos são sinais da comunicação entre Deus e a humanidade. Gabriel, o mensageiro da encarnação; Rafael, o guia e curador; Miguel, o defensor da fé, todos apontam para Cristo, centro da revelação. Tenho deixado que os sinais de Deus me conduzam ao reconhecimento de Jesus como Senhor? Deixar que os sinais de Deus nos conduzam ao reconhecimento de Jesus como Senhor é abrir os olhos da alma para uma realidade que transcende o visível. Deus fala através de gestos sutis, uma palavra que toca o coração, um encontro inesperado, uma paz que surge no meio da dor. No Evangelho, Natanael reconhece Jesus como Filho de Deus após um simples sinal: eu te vi debaixo da figueira, e Jesus lhe promete ainda mais: vereis o céu aberto. Os sinais não são espetáculos, mas convites à intimidade. Eles nos conduzem, se estivermos atentos, ao centro da fé: Jesus, o Senhor, o Messias, o Filho do Homem. Reconhecer esses sinais exige silêncio interior, escuta profunda e disposição para deixar que a fé nos transforme. Tenho percebido os sinais que Deus me envia? Tenho deixado que eles me conduzam ao encontro verdadeiro com Cristo, ou tenho esperado provas maiores para crer? A tradição patrística e litúrgica reforça a missão dos arcanjos. São Miguel é o protetor da Igreja e guia das almas na hora da morte. São Gabriel é o portador da maior notícia, a encarnação do Verbo. São Rafael é o companheiro dos viajantes e o médico das feridas humanas. Segundo Pseudo Dionísio Areopagita, teólogo do século VI, os arcanjos pertencem à terceira hierarquia celeste, mais próxima dos seres humanos. Eles são enviados para missões específicas, conforme a sabedoria divina. A Igreja, ao celebrar esta festa, une-se a Jerusalém Celeste, onde os anjos cantam a glória de Deus. Irmãos e irmãs, hoje, em nossa realidade marcada por conflitos, doenças, solidão e desinformação, os arcanjos continuam a agir. Miguel nos inspira a combater o mal com coragem e fidelidade. Gabriel nos convida a escutar e anunciar a palavra com humildade. Rafael nos ensina a cuidar, a curar, a caminhar com os que sofrem. Eles não substituem Deus, mas apontam para Ele. São como carteiros da graça, como diz São Gregório, mensageiros que nos ajudam a compreender que o mais importante não é o anjo, mas a mensagem que ele traz. Concluindo, os arcanjos são sinais da proximidade de Deus, e sua missão continua viva em nós.
Celebrá-los é reconhecer que o céu toca a terra, que o reino de Deus está entre nós, e que somos chamados a ser também mensageiros da esperança, da cura e da verdade. Que Miguel nos dê força, Gabriel nos dê voz, Rafael nos dê compaixão. E que ao final possamos ver o céu aberto e reconhecer que o reino já começou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.